Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Nossa convidada já vi que chegou ali. Bom, primeiro quero agradecer aí aos meus diretores, Leonardo Moura, Leandro Moura, que tiveram a confiança de me convidar aí para conduzir a primeira live da Winner RH. Muito obrigada. E eu tentarei fazer da melhor forma possível. É um bate-papo. Vou me apresentar. Eu sou Fernanda Brandão, sou supervisora de RH aqui da consultoria Winner e sou aqui do Rio de Janeiro, né? A Winner, ela é uma consultoria de recursos humanos, onde já está aí no mercado há mais ou menos uns 10 anos. Temos a nossa filial em São Paulo. A consultoria, ela trabalha aí com algumas frentes de trabalho, né, como recrutamento e seleção, mão de obra temporária, terceirizados, treinamentos. Temos aí alguns clientes de distintos segmentos, né, dos segmentos offshore, marítimo, industriais, né, comércio e varejo, dentre outros segmentos. E o propósito da consultoria é impulsionar bons resultados para as empresas e para os profissionais, né? Pautado nos seus valores, que são a ética, o respeito e a qualidade. A qualidade do trabalho, a qualidade do atendimento, tanto aos nossos clientes, quanto aos nossos candidatos, né? Quanto aos nossos colaboradores. E hoje, estreando a primeira live da Winner, que honra estar aqui representando toda a equipe. Vamos falar com uma profissional que é a CEO da Friendsbe, que é a Andrea Destre. Já vou chamar aqui a Andrea. Opa, entrei! Olá, Andrea! Seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço da Winner RH. Que bom, que prazer te receber aqui. Você é a nossa primeira convidada. Uma grande honra, Fernanda, inaugurar essa série de lives que vocês terão, levando aí conhecimento e, enfim, discussão, né, de temas tão relevantes. Bacana isso. E a gente queria te conhecer um pouquinho, gostaria que você falasse um pouquinho quem é a Andrea Destre, né? Eu já vi aí que tem um currículo relevante, gostei. Vamos falar também de um assunto muito bacana, principalmente nesse momento, né? Que já aí 1 ano e meio estamos passando aí por uma pandemia. Incrível, então, né? Então esses assuntos que a gente vai abordar, né? Que você vai estar conduzindo aí, são assuntos que hoje, mais do que nunca, né, estão em alta. Né? Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, falasse um pouquinho também da Friendsbe, como começou, como foi essa ideia de criar a Friendsbe, né? Por favor. Perfeito, Fernanda, vou apresentando e também queria convidar o público para escrever, se tiver questões, enfim, colocar o que está pensando. Vão participando aí que a gente vai interagindo aqui. Mas, Fernanda, então deixa eu começar, né, me apresentando de uma forma breve, mas que dê panorama, dê contexto aí para as pessoas de como é que eu cheguei na Friendsbe, né? Então, eu venho de uma carreira executiva em recursos humanos, aquela carreira tradicional, chegando à diretoria de multinacionais. E quando foi há 4 anos atrás, eu descobri um câncer que teve, em essência, um fundo emocional, né? Não foi genético, não foi por estilo de vida. Então, isso me abriu uma grande perspectiva, né? Primeiro você pensa, mas como assim, né? E depois eu fui entender e fui estudar sobre o tema do impacto das emoções, não só na mente, mas no corpo também. E com esse estudo, né, eu comecei uma série de pesquisas, de aprofundamento e tudo, e com esse estudo eu descobri que por que a gente, né, adoece guardando emoções que não nos fazem bem, né? Então aquela máxima, né?
se eu guardo sentimentos que não me fazem bem, isso me faz mal, né? Isso chega realmente a adoecer. Adoecer tanto em questões de curto prazo, como, putz, quem nunca teve uma enxaqueca, né? Você sai daquele dia assim, nossa, dor de cabeça, ninguém fala comigo, né? Ou então aquele espasmo muscular que a gente tem assim, né? Muitas vezes no olho você fica, na coxa, que é aquele, né, pico de estresse, assim, não tem quem não trabalha, acho que quem está aqui trabalha em qualquer lugar, em qualquer ramo, já passou por isso que eu tô me referindo, né? E até questões mais sérias, né? Como o câncer que eu tive, ou questões como pressão alta, gastrite, AVC, enfim, e transtornos mentais, como depressão, burnout, né? A síndrome do burnout. O Brasil, todo mundo já tem, muita gente comenta sobre isso, é o país mais ansioso do mundo. Somos mais de 18 milhões de pessoas com diagnóstico, né, de transtorno geral de ansiedade, enfim. Bom, e aí com base em tudo isso, falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa de mais impacto. Então, eu comecei a pensar, putz, eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes, eu quero construir um mundo mais feliz. E tem uma frase do Dalai Lama que eu sempre segui como mantra há mais de 30 anos, que é aquela, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? E eu falei, não, eu tenho que ser mais do que a mudança, eu tenho que influenciar a mudança que eu quero ver no mundo. Então, a partir dessas pesquisas que eu mencionei, surgiu o que hoje é a Friendsbe, né? E, em paralelo a isso, eu fui fazer também uma formação em conselho de administração para poder atuar essa transição de executiva para conselheira, porque como executivo eu atuo em uma única organização. E como conselheira eu poderia ter um escopo mais abrangente e realmente influenciar para que os negócios tenham resultados mais sustentáveis, mas na linha do capitalismo consciente, né? Então, o que é a Friendsbe? A Friendsbe é uma startup focada em saúde emocional. Nós já passamos aí por aceleração do BNDES, inovativa, e a gente tem um foco na saúde emocional. Como é que a gente faz isso? A gente trabalha na prevenção de doenças físicas e transtornos mentais. Então, a gente tem um aplicativo, que é uma grande rede de apoio mútuo. E nessa rede de apoio mútuo, as pessoas têm a oportunidade de colocarem aquilo que as angustia. Né? Por quê? Porque guardar, como eu falei, sentimentos ruins nos adoece. Né? Aquilo que não me faz bem me adoece. Então, eu coloco isso para fora e nós temos algoritmos que conectam pessoas de acordo com a questão que ela apresenta, com a sua angústia, nós a conectamos com outras pessoas que já passaram por situação semelhante que podem ajudar. Então, a gente trabalha na prevenção, né, como uma válvula de escape da angústia, e a gente atua também na linha da educação emocional, com palestras e programas de curta duração, né? Então, as palestras são mais focadas a sensibilização, ampliação de consciência, e os programas de curta duração, programa específico para gestor, programa para colaboradores em geral, RH, a gente trabalha para mudança de comportamento. Tá. Essa prevenção é feita com os colaboradores das empresas parceiras da Friendsbe, né? E com os gestores também. Vocês têm essas duas linhas de trabalho, tanto com gestão quanto com os colaboradores, é isso? A rede de apoio mútuo, ela tem uma coisa muito legal que todo mundo pode participar. Todo mundo participa junto. Você não sabe, né? É importante você ter colocado isso, Fernanda, porque é anônima. Então, ela é anônima e confidencial. Então, com isso, a gente quebrou aquela primeira barreira, que é eu falar exatamente tudo que eu sinto. Porque o que a gente não fala, né? Também foi na pesquisa da Friendsbe, a gente não fala porque a gente tem muito receio de julgamento. Né? Não preciso nem contar para vocês como é que a rede, como é que o mundo é julgador, né? Então a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de ser rotulado, a gente tem medo, como dizia Mário Quintana, né? Todo melhor amigo tem outro melhor amigo. Então a gente tem medo de que aquilo que eu disser pode vazar, ou quando a gente fala de empresa, né? Eu fui de RH, nossa, mais de 25 anos, por mais que a gente trabalhe em empresa bacana,
Por mais que a gente seja um RH parceiro, né? Nós somos RH. E as pessoas, então, têm a questão assim, puxa, mas se eu falar isso, minha promoção pode estar em jogo. Puxa, o meu aumento pode estar em jogo. Puxa, eu posso ser escolhido para ser demitido. Então, tem essa questão. Então, gestor e colaborador, todo mundo participa junto e numa colmeia que a gente chama de única. Então, não é fechado para a empresa. Todos os colaboradores de todos os clientes estão ali juntos interagindo. Então, isso aumenta muito a possibilidade da gente, né, encontrar alguém que já passou por alguma coisa semelhante. Legal, bacana, Andréia. E esse trabalho é pautado em quais, em que ideias, né? Autoconhecimento, automotivação. Como é que é feito esse trabalho no dia a dia na Prisma? Olha, em essência, é autoconhecimento. Então, tudo aquilo que a gente faz na Friendsbe, desde a parte da prevenção, né? Como eu falei só a parte da rede de apoio, mas a gente tem outras coisas, né? Testes e que dá feedback para as próprias pessoas. Então, tudo aquilo que a gente faz na Friendsbe tem um enfoque central de se autoconhecer. É isso que a gente expande. Então, o princípio é, se eu não me conheço, como que eu vou, né? Ter empatia, como é que eu vou entender a outra pessoa? Então, primeiro a gente se reconhece como um ser humano, né? Oi, eu sou humana, né? Então, essa primeira barreira que muita gente, às vezes, pensa que não é, que é um robô, né? Eu faço umas brincadeiras. Mas é o autoconhecimento. E aí, quando a gente fala de educação emocional, autoconhecimento, enfim, o que eu quero dizer com isso, né, Fernanda? É um processo educativo, né? Por quê? É o que eu queria ressaltar. Porque quando a gente vai se desenvolvendo desde a infância, a idade adulta, no trabalho, tudo, a gente acaba tendo muito desenvolvimento de quê? Cognitivo. Então, a gente vai para a escola, a gente aprende matéria, a gente amplia conhecimento, a gente aprende ferramentas, mas aprender a lidar com as nossas emoções, a gente, eu arrisco até a dizer que a gente tem até exemplos prejudiciais para a gente. Vou dar um exemplo assim para tangibilizar para você e para o nosso grupo aqui, o público que está assistindo. Se a gente é criança, né? Então vamos pensar lá um filho que a gente tem, ou quando a gente era criança, enfim. Aí vamos supor que os pais chegam e a criança está chorando, né? A mãe ou o pai. Aí a criança está chorando. O que acontece? A gente não pergunta para ela o que você está sentindo. A gente não ensina entender os nossos sentimentos. A gente pergunta por que você está chorando. É factual, né? Está chorando porque está chorando. Aí eu digo, né? A criança diz assim, porque minha bonequinha quebrou, tal. E aí acontecem algumas coisas interessantes, né? Alguma dessas opções. Vamos imaginando aí, gente, ver se não acontece isso. A mãe, no sentido de tirar a criança daquele sofrimento, né? Ela pode ter algumas atitudes ali. Ela pode dizer assim, não chora não, amanhã a gente compra outra. Ou ela pode dizer assim, mas você tá chorando por isso? Olha quantas bonequinhas você tem, olha aquela lá que lindinha, e essa aqui que subia, e essa aqui que faz dancinha, olha, você tá chorando por essa aqui que não fazia nada. Né? Meio que desqualifica até esse choro, né? Ou então a mãe faz uma outra coisa, que é assim, vem cá que a mamãe vai dar um sorvete para você. E aí eu troco, né, esse sentimento por um prazer, né? E aí acontece uma coisa muito importante, né? Vamos me acompanhando. O que eu ensino para essa criança? Acabo ensinando para ela que sofrer é ruim, né? Que se eu estou, então eu acabo ensinando que adulto não sabe lidar com sofrimento. Então, se eu falar isso, vão querer me tirar daquele sofrimento de qualquer jeito e tudo, eu sofrer é ruim. Que prazer substitui, né, o meu bem-estar? Se eu posso comprar bem-estar. Né? Enquanto que a felicidade, a gente vai desenvolvendo, e o que eu quero levar para as organizações, na linha da educação emocional, nessa ampliação do autoconhecimento, a felicidade ela vem de dentro, ela não é comprável, né? Ela é aquilo que você está bem com tudo que você é, e como é que você encara a vida, a sua visão da vida, do futuro. Prazer você compra. Então, se você fala, vou tomar um sorvete, é legal. Então, você pode até causar outros problemas no decorrer da vida. Excesso de prazer. Alcoolismo, drogas, né? Drogas ilícitas. Não, tudo.
A gente começa a Vai fazer... de comida, obesidade, você tem questão de compulsão sexual, de não conseguir ficar sozinho. Tanto o homem quanto a mulher, assim, eu tenho que transar todo dia, né? Eu tô 5 vezes por dia, sei lá o quê, né? Enfim, são coisas que você vai, ou então passo no shopping, não ia comprar nada, acabo comprando um monte de coisa, estou endividada porque comprei muita coisa porque eu mereço, né? Eu mereço isso para mim, né? E eu vou me afundando em outras coisas e criando outros problemas. Então, realmente, essa parte de educação emocional foi que a gente não aprendeu e é isso que a gente busca levar para as organizações, né? Essa linha do autoconhecimento, Fernanda, ela não é uma linha nova. Quando a gente olha para a expressão autoconhecimento, tem aquela frase, né? Me ocorreu agora, aquela frase de Sócrates: conheça-te a ti mesmo, né? Que é uma frase que data de 400 anos antes de Cristo. E já tinha lá no Enigma da Esfinge, né, no Templo de Delfos, então é mais antiga que Sócrates ainda. Então, essa questão da busca do autoconhecimento, ela é humana, né? Ela é necessária e ela é humana. E você tem alguma dica, né, para as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, Andréia, de algumas ferramentas para elas começarem esse processo de autoconhecimento, até dentro do trabalho, para ajudar no dia a dia, para elas serem mais assertivas, mais efetivas no seu dia a dia? Bom, acho que tem 2 coisas que eu queria falar em relação a isso, você me ocorrem mais coisas, né? Mas a primeira delas, claro, a partir do momento que você busca isso, você tem consciência que você precisa olhar para você, isso já é o primeiro passo. Aí o segundo passo disso... Consciência disso, né? Consciência disso, né? Senão a gente vive e não sabe nem muito bem. Tem uma palestra que eu faço, que é Sinto, Logo Existo. A gente faz um exercício que é justamente nominar os sentimentos, né? E isso é muito importante, porque muitas vezes eu sinto as coisas, mas eu não paro para pensar o que eu estou sentindo. Eu simplesmente estou com vazio, estou com alguma coisa, não estou bem, desconto em outra pessoa, estou irritada, porque eu não me conheço muito bem. Se eu percebo que eu não estou muito bem, eu paro e falo assim, opa, o que eu estou sentindo? Nossa, isso aí você já traz assim, já começa uma calma, né? Uma consciência, né? Que você vai fazendo com você mesmo. Então, eu acho que são 2 primeiros passos. Não adianta fazer uma lista de 1000 coisas, né? Porque senão quem fala muita coisa não faz nada, né? Então, assim, começar pelo básico, que eu acho que é essa linha do autoconhecimento, de nominar sentimento, a conscientização. Mas é uma coisa também importante, Fernanda, que a gente não pode deixar de destacar, nem sempre a gente consegue fazer isso sozinha, né? Então, de repente, a dor já estou em grande sofrimento emocional e passou da hora, passou da curva, eu não consigo lidar com isso sozinha. Então, a gente tem que pedir ajuda, né? Pedir ajuda não é fraqueza, pedir ajuda não é problema. Do mesmo jeito que quando a gente era criança, né, e tinha dificuldade, eu tinha dificuldade em matemática, então meu pai me ajudava, né? Tem gente que não tem um pai que saiba matemática, alguém que saiba, e pede um professor particular. Então você, né, vê alguém externo para vir te ajudar para isso. E com o nosso eu é a mesma coisa, né? Então, se eu preciso de ajuda, eu também posso pedir um profissional que venha me ajudar a ampliar esse meu olhar para mim, né? Bacana, muito legal. E vamos lá, pandemia. Até então a gente já tinha essas dificuldades, né, de identificar as nossas emoções na nossa vida sem pandemia. Você acha, Andréia, como é que foi isso para vocês, da Friendsbe, né? Vocês sentiram que as pessoas tiveram a necessidade de buscar mais ainda essa ajuda, esse autoconhecimento? Como é que foi essa transição, né, para a pandemia, home office? Nossa, Fernanda, organizando aqui a cabeça para te falar sobre isso, né? Mas o grupo que está aqui não veio ouvir o óbvio. Então, né? Aliás, eu sempre brinco dizendo que consenso não traz reflexão, né? Então, eu vou abordar aqui de um jeito bem... com outro olhar, tá?
O que eu acho, né, na nossa análise, que aconteceu de um grande equívoco nesse processo, eu estou falando do mundo corporativo, especificamente, que eu acho que é o nosso grande público, né? Um grande equívoco que acabou acontecendo foi a gente chamar esses 15 meses de home office. Por que isso? Porque será home office mesmo? Vamos pensar. Quais são as características de um home office, né? Então, quando eu falo que está em home office, o que a gente fez? A gente botou todo mundo e começou a atuar como se home office fosse. Todo aquele parâmetro que eu tinha, né, que é estabelecido, que tem literatura, que tem manuais, e de como fazer home office, eu vi os grupos trocando ideia sobre isso, enfim, mas ele traz um grande ponto aqui que eu vou pegar, que é o trabalho como a principal atividade no horário de trabalho. Então, ele pressupõe que o trabalho tem precedência sobre qualquer outra questão que você tenha, né? Só que a gente tem um contexto, as pessoas têm contextos completamente diferentes na vida. Né? Tem gente que mora sozinho, esse é o mais fácil, né? Para se organizar, porque só depende basicamente dele a organização. Mas você tem aquela pessoa que mora com outras pessoas. Você tem aquela pessoa que mora num lugar pequeno. Você tem aquela pessoa que não tem uma internet muito boa, que tem que disputar a internet, né? Concorre à internet com outras pessoas também. Você tem aquela pessoa que tem criança em casa, que a criança está com o que as pessoas chamam de estudar em casa, né? De homeschooling, né? Que é o nome, a gente adora o nome em inglês, né? Que é o homeschooling, né? Ou bebê, né? Olha, quem já teve bebê, eu coloco bebê assim, até os 5 anos de idade, tá? Sabe que quem manda, se você está em casa, é o bebê. Porque o bebê não escolhe a hora, você não consegue marcar a hora que ele vai dormir, que ele vai chorar de dor na barriga, que você não sabe o que é, que ele vai vomitar. Você não sabe nada disso. Não consegue negociar. Esse horário aqui, meu filho, mamãe está trabalhando, então você vai ficar com a babá. O bebê não tem isso. Ele vai chorar na hora que tiver fome. Exatamente, né? E se tiver babá, porque o que eu entendo que a gente fez, fazendo eu gosto de analogias, né? E eu estava falando, eu lembrei. A gente tem mania, o ser humano, é do ser humano. A gente dá significado para as coisas que a gente não entende. A gente busca o conhecimento naquilo que eu já conheço, naquilo que é familiar para mim. E eu faço o link disso com o que eu estou vivendo. Então, vou dar um exemplo muito, muito simples, né? Quando a gente escuta uma música em outro idioma e a gente não conhece o idioma, às vezes a gente jura que a pessoa falou alguma coisa em português porque eu entendi exatamente isso, né? Ou então, na década de 90, tinha uma música chamada Noites do Prazer, que era do Cláudio Zoli. E aí tinha uma parte que ele cantava assim, tocando B.B. King sem parar, né? E eu não tinha mais vasta ideia naquela época quem era B.B. King. Então eu cantava o quê? Trocando de biquíni sem parar. Porque a gente faz isso. Muita gente cantava assim. Não fazia o mínimo sentido. Você cantava música, alta em bom som, dançava, achava ótimo. Porque é justamente isso, né? A gente acaba pegando, né? Interpretando pelo que nós conhecemos. Então, quando a gente fala do home office, o home life, foi na minha visão, na nossa análise, na Friendsbe, foi exatamente isso que aconteceu. E a gente, inclusive, cunhou, né, o nome de home life, porque não é o home office, é a vida inteira a partir da casa. Isso muda completamente a realidade de cada um. Então, é claro, eu acompanho e eu vejo que a massa, né, hoje em dia, das empresas que estão preocupadas com o colaborador, definiram horário de almoço, definiram horário horário de reunião, reduz a reunião, sexta-feira é o dia que você vai ficar focado em alguma coisa, não tem reunião, enfim, claro, várias coisas, mas o mindset, o modelo estabelecido você tem um horário de trabalho fixo. E aí, quando a gente faz, te respondendo agora a primeira coisa que você perguntou dessa pergunta, né? Que foi como é que isso impactou a saúde mental das pessoas, né? O que a Friendsbe viu em relação a isso? Como é que isso impactou? A gente tem Por que eu falo isso, gente? Porque eu tenho não só o aplicativo, mas as palestras que a gente faz são sempre interativas. Então, eu faço pesquisa na hora. Então, eu tenho uma base de dados, por isso que
que só contextualizando para vocês, que eu não tiro da minha cabeça isso não. É realidade ali que está passando nas empresas. Então, a gente tem uma palestra chamada Home Office, Home Life, a vida a partir da casa. E uma das perguntas que eu faço ali é: quais são as suas maiores fontes de estresse no dia a dia? Então, invariavelmente, vem ou eu chego ao final do dia e penso, né, sinto que eu não realizei nada, que eu não produzi nada. Ou vem, eu não dou conta de tudo que eu tenho que fazer. Então, esses são os fatores que mais angustiam as pessoas. E aí, quando a gente olha o isolamento social, né, o afastamento social, o isolamento social, que a grande mídia divulga muito sobre isso, né, como se fosse o maior problema da pandemia, não é isso que a gente vê e quem está trabalhando de suas casas. Né? Porque o isolamento social ele aparece a partir do quinto, são 10. Então, ele aparece quinto, sexto, sétimo. Então, não é o grande fator. E aí eu volto e falo, puxa, então o que isso tem a ver com eu não tenho tempo de fazer tudo e eu chego em casa com essa... Eu chego no final do dia e não tive condição de fazer tudo, né? Então, eu fico com sentimentos, eu fico cansado, frustrado, irritado. São coisas que aparecem, né? Ou seja, a pessoa não está bem. Então, invariavelmente, se você não está bem, a sua produtividade também não é melhor, né? Quem está bem, produz bem, né? Quem está bem, faz o bem, produz bem. Então, é esse o ponto. Então, quando a reflexão que eu faço aqui com vocês é: será que tem outra forma da gente atuar considerando essa realidade? Para que as pessoas aumentem a sua produtividade, para que as pessoas lidem melhor com o seu dia a dia. Então, por exemplo, uma das coisas que mais motivam a gente, né, Fernando, é autonomia. É você sentir que você consegue organizar a sua vida como você acha que você tem que organizar. Então, você começa a ter uma gestão mais por autonomia, né, mais por responsabilização. Isso pode ser que facilite a vida das pessoas. Não tratar tudo igual, porque as pessoas são diferentes. Diferentes, é. Administram também, né, essa questão da gestão do tempo, né, até mesmo sem estar em casa. No dia a dia, no escritório, você vê que as pessoas realmente são diferentes, né? Até se tiverem as mesmas atividades, né? Você vê que vai conduzir de formas diferentes, porque daquele jeito você se sente mais segura ou dá certo, e de repente da forma que aquela outra pessoa faz, se eu fizer repetir, não vai dar, né? Então cada um cada ser é individual, muito bacana. Gente, vamos perguntar... Só para complementar o que você falou, me lembrou uma outra coisa, que é essa questão das pessoas serem diferentes, né? Teve um caso na Friendsby que a pessoa colocou lá no aplicativo que eu mencionei, e a questão justamente era essa, né? A empresa super preocupada, deu um horário de almoço lá de meio-dia a 1, não tinha marcação de reunião, todo mundo tal. Só que o homeschooling da pessoa... da pessoa não, né? Do filho de casa, acabava 1. Então, na verdade, a pessoa nunca conseguia almoçar com o filho, que era uma coisa que a pessoa queria muito, porque justamente o horário não casava. Quer dizer, então são pequenas coisas que você, olhando para a realidade de cada um, você fala, será que dá para ser mais flexível, né? O Léo Monteiro Fisch está falando: a autonomia pode ser perigosa em uma organização. Delegar e observar. Sim, isso é muito importante, a supervisão, né? Por isso que temos gestores, né, dentro das organizações. Fala um pouquinho sobre isso, Andréia. Obrigada, Léo Monteiro, pela participação. E, pessoal, quem quiser perguntar ou se colocar, fique à vontade. Vamos interagir aqui com a Andréia. Vamos, gente, por favor. A coisa tem muito mais rica quando a gente tem debate, né? Mas, Léo, obrigada aí pela sua pergunta. E, não, realmente, gente, o que não é perigoso, né? Porque quando a gente fala de autonomia, a gente está falando de um fator, é só olhar pra gente. A gente gosta de ser controlado ou a gente prefere ter o desafio e seguir, né? E aí a gente entra numa base, isso falando de motivação. Se a gente falar sobre gestão, de conceito de gestão e tudo, é claro que você tem que cuidar para dar o desafio para a pessoa que está preparada para aquele tamanho, né? Tem a tal da liderança situacional, que eu não vou entrar em detalhe aqui,
mas vale a pena quem quiser conhecer, é um conceito bem fundamentado e bem usado em recursos humanos, né? Que é basicamente isso. Então, você não adianta dar uma autonomia se a pessoa não está preparada para fazer aquilo, né? Então, não vai sair certo. Você tem os graus ali de dificuldade e que você pode contar com a pessoa. E a outra questão é trabalhar com confiança. Então, é confiar que o outro vai fazer. Há uns anos atrás, uns anos atrás não, acho até antes da pandemia, né? Tinha empresa assim, que falava que não, home office é um perigo, porque as pessoas não vão trabalhar, né? Vou botar a pessoa em casa, a pessoa vai fazer tudo menos trabalhar. Então, home office é um perigo. E quando a gente olha, teve que fazer, teve. Então, quebrou, sim, de uma hora para outra, todas as barreiras, e muitas vezes sem estar preparada para isso, né? E foi preparando à medida que foi fazendo. Então, a questão é, primeiro é o princípio, depois como é que você trabalha com isso, né? Como é que você vai desenvolvendo essas pessoas e quem você tem na equipe, que confiança você tem na equipe para medir e para delegar mesmo, né? Delegar e responsabilizar. Responsabilizar, isso mesmo. Bacana. Gente, tem mais pergunta aí? Vamos perguntar. O Léo Monteiro, que falou que está na busca de recolocação, e que nesse momento, mas que já passou por isso quando assumiu, né? Quando foi promovido a um cargo de confiança. Bacana, Léo Monteiro. Obrigada, Léo. Que mais, Andréia? Vida doméstica. Você já falou até um pouquinho aí dessa mistura do tempo de vida doméstica com as atividades laborais. Teria mais alguma situação, né, que muitos de nós passamos e tivemos que nos adaptar, estamos nos adaptando para trazer aqui para a gente poder otimizar o nosso dia a dia? Nossa, com certeza. Eu acho que vale a pena compartilhar com o grupo. Quando a gente fala dentre a experiência da Friendsbe, desses 15 meses, né, de pandemia, e a Friendsbe entrou em operação justamente em dezembro de 2019. Então, a gente pegou a pandemia inteira, né? A gente tem um retrato muito, enfim, das empresas que a gente atua, mas é um retrato do mundo corporativo, não deixa de ser, né? Então, quando a gente fala de angústias, a gente tem sempre os 3 principais pontos ali da pandemia, vem como trabalho, relacionamento amoroso e família. Então, são os 3 tópicos que mais angustiam as pessoas, né? No decorrer aí dessa pandemia. E quando a gente olha para trabalho, tem alguns fatores. Então, por exemplo, o que mais vem, o primeiro do trabalho, na verdade, é conseguir lidar com a pressão que tem em casa, ou seja, conseguir conciliar todos os papéis. Então, as pessoas colocam muito isso, né? Que está sempre em conflito com as suas prioridades, né? Por isso que eu fiz aquele raciocínio sobre o home life, né? O segundo que aparece muito é a questão de desligamento. E aí a gente tem uma questão importante. Não é só o desligamento ou o medo do desligamento da própria pessoa. Isso acontece também. Mas o desligamento dos colegas. Então, sempre que acontecia um desligamento nas empresas, os colegas que ficam, né, eles sofrem também. E, claro, eles sofrem muitas vezes por não entender o motivo, não ficar claro. Às vezes por achar que foi injusto o colega A, B ou C, que não merecia. E, claro, né, quanto menos explicado é o processo, mais gera fantasia, que a gente acha explicação para tudo. Eu contei da música, a gente sempre acha, né, interpreta e quer achar uma lógica. Isso muitas vezes pode fazer com que a gente fantasie uma situação e a gente sofre por conta disso. Então, eu achei interessante na Friendsbe esse levantamento, né? Não só a sua própria demissão, mas a dos colegas também impacta muito. E que aquela pessoa que é gestor, né, como o Léo colocou aí, eu brinco dizendo, gestor também é gente, né? Gestor também é ser humano, né? Também sofre das mesmas questões que todos os seres humanos sofrem, né? Então, o gestor também, ele sofre
muito por dúvidas e insegurança de fazer a gestão à distância. Então, esses foram os principais pontos, assim, Fê, que apareceram durante esse tempo focado em trabalho, né? A gente tem outras questões, eu não sei como é que a gente está de tempo aí, Já que são estamos. as questões de relacionamento e as questões de família. Diga. Tá. O Antônio Covales, que é o nosso gerente lá de São Paulo, né? Falou que o home office, em alguns segmentos após a pandemia, devem retornar 100% aos escritórios ou parte da equipe não volta mais. Ele está perguntando? Está perguntando. Olha, eu faço parte de vários grupos de recursos humanos, né? De WhatsApp, de empresas de segmentos completamente diferentes. E, claro, a gente não está falando aqui de indústria que trabalha e sempre trabalhou ali em loco, né? Mas é uma grande dúvida. As próprias empresas estão se questionando isso, né? Teve empresa que já disse que não ia voltar e agora diz que vai voltar no modelo híbrido, que é um modelo que tem tido mais convergência de opinião. Ah, a gente vai voltar híbrido, vamos voltar 2 vezes trabalhando local e depois outras 3 vezes local, 2 vezes à distância. A gente vai testar dessa forma. É o que tem mais aparecido, mas não é o padrão, assim, né? Porque não tem um padrão. Então, as empresas, muitas não se decidiram ainda. Uma coisa que eu tenho notado como uma decisão é só voltar, seja no híbrido ou de alguma outra forma, mas presencial, de algum jeito, só depois que todo mundo estiver vacinado, né? Então, esse é um padrão. Uhum, bacana. Andréia, você falou muito no autoconhecimento, né? E você se autoconhecendo, acho que tudo é consequência, né? Você treina a ser uma pessoa com empatia ou não. Porque você se autoconhecendo, você pode não concordar com o outro, mas você não vai julgá-lo e sim entendê-lo. É isso? É um processo. Tem uma frase da Monja Coen que eu adoro, né? Ela fala assim: o autoconhecimento é libertador. Então, para mim, essa frase é muito profunda, porque ele ou é de várias formas, né? Ele ou é tanto na parte quando você recebe algum julgamento, então você fica menos refém da opinião e do julgamento de outras pessoas, porque você olha e fala, nossa, isso aqui é dela, né? Tá falando mais sobre ela do que sobre mim, né? Entendo isso e passa, e você não se ofende nem se aborrece. Ele é libertador no sentido de você realmente conhecer as suas, que eu chamo de... fugindo, como é que eu chamo? Não é de fluência, né? A gente fala muito de fluência em inglês, fluência em outra língua e tudo mais, mas você também tem como é que é o seu nível, né? De fluência do seu domínio emocional, né? Do seu autoconhecimento. Porque quando você entende que você também é humano, que não é porque você é uma vez uma pessoa numa palestra me falou assim, ah, André, então você já deve, sim, passar por tudo, não ter mais angústia. Eu falei, não, eu continuo humana aqui, né? A gente só para e começa a refletir mais. Mas a gente, sentimento, e graças a Deus, só não tem quem não está mais aqui, né? Então, Fê, essa parte é libertador efetivamente, porque você sabe que você nunca chega, né? Acho que esse é um outro ponto importante. Você não tem uma questão do autoconhecimento, nossa, cheguei, né? Cheguei no pico do Everest, acabou agora. Não, a gente muda. Então, eu estou em uma constante mudança, né? Na minha vida. Eu não sou mais quem eu era há 20 anos, eu sou muito diferente. Né? Ainda bem. Então, o autoconhecimento, ele é eterno. Ele é eterno. Diariamente está se autoconhecendo. Isso é bacana. Se descobrindo. Eu sou grafóloga, né? Eu sou psicóloga e sou grafóloga também. E a gente que legal! A gente vê muito isso quando eu fiz os cursos de grafologia, né? E que a professora falou, pega uma agenda sua, não de muito tempo, não. Do ano passado,
E a outra agenda de 5 anos atrás e a sua agenda atual. É impressionante como algum detalhe, o formato, a forma de escrever, se ela é mais redondinha, se é menos redondinha, vai estar igual, mas em alguns detalhes de algumas letras vai estar diferente. E é assim, é a nossa personalidade, né? A gente está diariamente conhecendo novas coisas, né? Tendo novas experiências, então e autoconhecimento também é diário, É para né? sempre, Para né? sempre, né? Bacana. Eu Pessoal, acho que só queria colocar mais um ponto aqui do autoconhecimento, que assim, às vezes a gente sofre, né? Às vezes está em sofrimento, porque eu ainda estou me vendo como eu era. Então, sei lá, às vezes eu estou trabalhando há muitos anos numa empresa e eu adorava aquilo lá. De repente a coisa perdeu sentido para mim. E eu fico, não, mas tem alguma coisa errada comigo que eu adoro, eu tenho que gostar daquilo lá, eu tô lá há 20 anos, eu tô, né? E às vezes perdeu porque você mudou, fazia sentido em determinado momento, hoje não faz mais sentido para você. uhum, bacana. A Silvinha Rodrigues está falando que é dia após dia aprendendo. Isso aí, Silvia. Deixa eu ver se tem mais alguma. Rayane, foi falado sobre invalidação de sentimentos. Acredito que isso ocorra muito dentro das corporações, como trabalhar isso dentro das empresas. Invalidação de sentimentos. Invalidação? Foi falado sobre invalidação de sentimentos. Acredito que isso ocorra muito dentro das corporações. Como trabalhar isso dentro das empresas? Não, Rayane, obrigada aí pela pergunta. Uma questão que que eu vou voltar aqui, porque é importante, que é a da educação emocional, né? Então, normalmente, quer dizer, acontece de uma forma, eu estou botando sempre aqui generalizado, né? Para falar de uma forma geral aqui, toda a minha experiência em RH também, que dentro das organizações as pessoas têm reticências, como eu falei, não colocar tudo que sente, seja porque não tem um ambiente propício para isso, ou por aquelas questões de medo de julgamento, de rótulo, medo de, enfim, de que aquilo possa causar algum dano na carreira dela de alguma forma, né? Então ela não fala sobre isso. E então como é que a gente trabalha hoje? Acho que uma das grandes questões das empresas hoje em dia, e já antecipando aqui um raciocínio que a pandemia trouxe, eu acho que essa aceleração, né, do conhecimento, que quem trabalha na sua organização é um ser humano, é uma pessoa. O trabalho é um dos papéis que essa pessoa tem. Né? E quando a pessoa entra lá, não existe mais aquela questão de vida pessoal, vida profissional. Né? Quando ele entra lá, ele não deixa os problemas do lado de fora. Né? Então, se ele está com uma questão, ele vai estar, seja aqui, seja em Londres, onde ele for, ele se leva. Né? Não tem como você se separar de você. Aliás, isso é um dos maiores problemas, né, que a gente tem. E que adoece. Né? Então, a questão da autenticidade, você ser você mesmo. Né? Então, isso é uma questão que acho que a pandemia acelerou esse reconhecimento de que comigo trabalha um ser humano. Então, se a empresa tem a possibilidade, né, em algum jeito, depende do estágio de maturidade emocional da organização, abre isso, as pessoas podem falar um pouco mais, né, do que falaria se não tivesse, mas falar tudo efetivamente já é bem mais complicado, bem mais difícil. Então, eu não sei se tem uma invalidação do sentimento ou se eu não sentimento, até mesmo não procuro saber, né? Porque muitas vezes é dado ao gestor também a responsabilidade pelo sentimento do outro, e que não tem, gente, não tem. Essa é uma outra coisa que eu queria trazer, que não é consenso. O gestor ele não tem que saber lidar, né, resolver o problema, tem que ter empatia, que é aquela coisa que a Fernanda trouxe logo no início. Né? Empatia é você entender o que o outro está sentindo, respeitar o que o outro está sentindo, né? Mesmo que, e provavelmente não é, do jeito que você resolveria. Né? A gente sempre tem solução para o problema dos outros, reparou?
né? Se fosse eu, faria assim, se você faria assado. Pô, mas ele tá chorando porque se separou, mas vinha brigando com a mulher, agora se separou. Putz, olha pra vida, olha quantas... Meio que a mãe fazia com a boneca, né? Olha quantas outras mulheres tem no mundo. E a gente, ou seja, o gestor não é responsável por resolver o problema do colaborador, né? Então, por isso que muitas empresas estão levando as ferramentas para dentro das organizações, para dar essa liberdade e para fazer esse processo de ajudar a pessoa a se autoconhecer, né? Seja a Friendsby, que é um canal, a gente entra antes da terapia, a gente entra como prevenção, então a gente entra antes do processo de terapia, na válvula de escape de qualquer tipo de angústia, seja nas empresas que fazem terapia online também, que você oferece isso para as organizações. Então, o colaborador também ele tem um espaço que ele sabe que tem um profissional que ele pode contar. Tem programas que são os programas de apoio ao empregado, chamado PAI, né? Então, que também é muito oferecido pelas organizações. Então, acho que são esses os caminhos para que você realmente consiga externalizar aquilo que você sente, mesmo que você não tenha que falar sobre isso, não se sinta confortável e nem precisa falar sobre as suas questões, né, com outras pessoas que você não se sente confortável. Bacana. O Luiz está falando que a gente não respondeu a pergunta dele, mas Luiz, a sua pergunta não entrou. Repete a sua pergunta, por favor, Luiz. É Luísa, né? Luísa N-O. Isso aí, Luísa. Fala aí, bota aí de novo. Luiz ou Luísa? Por favor, repete aqui a sua pergunta que a Andréia responde com todo prazer. A Adna como fica a parte psicológica dos colaboradores, de além de ficarem trancados, tem que lidar com a dor da perda dos entes queridos sem poder se despedir. Aí entra um pouquinho mais, né, essa mistura, né, da life, né, do home life, né, que você essa administração seria mais ou menos isso, o André? Adna, enfim, o luto ele é muito pessoal, né? E claro, você não conseguindo fazer um ritual da despedida, isso acaba tendo um impacto emocional muito grande. Mas olhando do lado corporativo, assim, como é que as empresas podem ajudar? De novo, para mim, a essência sempre é reconhecer que você tem um ser humano que vai além da parte legal, né, da CLT ou de arranjos legais, acordos coletivos, enfim. Então, dar espaço para as pessoas dizerem quando elas vão voltar a trabalhar, por exemplo, seria uma atitude muito humana. Ao invés de falar, não, foi teu pai que faleceu, você tem 3 dias. Foi seu filho, você tem X dias. Foi sua avó, você não tem dia nenhum. Sabe? Isso é tratar de uma forma legal, né? By the book. E a gente está num contexto que as pessoas... os sentimentos estão inflamados, porque você tem vários sentimentos ao mesmo tempo, né? Várias situações. O próprio medo que está aí como pano de fundo, de pegar o vírus, do outro que pegou, ter uma complicação, ou falecer, o medo de perder o emprego, o medo do cônjuge, não só de si, mas do outro, enfim, é uma questão que base aí, e as notícias que a gente recebe, aliás, notícia ruim também naquele rol que eu falei, também vem sempre acima do afastamento, do isolamento social. Então, Adna, eu vejo dessa forma, assim, como é que a empresa consegue humanizar essas questões? Então, de novo, eu sempre coloco meu desafio aqui, minha reflexão, é sempre no sentido de não colocar a empresa como resolvedora, porque isso é uma carga muito grande, cada um é de um jeito, mas colocar a empresa como humana, sabendo que ela lida com seres humanos. Então, como que eu pergunto para o outro o que ele precisa, pergunta para o outro como eu posso ajudar, né? Deixa o outro te dizer, porque, de novo, nós somos diferentes, eu posso lidar muito bem com o luto de uma pessoa e não lidar bem com outra, ou não é só luto, às vezes, puxa, a gente tem animal de estimação, animal um membro da família, né? Quem tem animal de estimação sabe disso. Então, se falece o animal de estimação, não tem dia nenhum, mas de repente não estou bem para trabalhar, né? 2 dias. Então, perguntar, dar esse espaço, né? O que você precisa, o que eu posso fazer para te ajudar?
sua pergunta não entrou, Luísa. Oi. Travou um pouquinho. Luísa, sua pergunta não entrou. Eu estou aqui prestando atenção para ver se consigo. E eu estou com a minha equipe toda aqui no suporte, monitorando essa live e ninguém conseguiu visualizar a sua pergunta. Pergunta novamente, vai ser um prazer responder. Tá bom? E, gente, mesmo assim, se surgir alguma coisa depois dessa live, vocês têm aqui já, eu entrei pelo Instagram da Friendsbe, podem fazer perguntas, contato por ali, que eu também vou ter um enorme prazer de interagir e trocar reflexões com vocês, viu? Como eu falei, consenso não gera reflexão. Então, vamos trazer as ideias de vocês aí pra gente pensar em cima, né? Pensar junto. O Rogério Canto está perguntando se existe treinamento para desenvolver empatia. Ah, legal. O que a gente tem na Friendsbe, né? Vou responder de duas formas. O que a gente tem na Friendsbe, a gente tem um programa chamado Humanize-se. É um programa focado para gestores. Então, a partir daí, a gente tem 2 testes de autoconhecimento, que são bárbaros, né? Um, inclusive, é a inteligência mesmo da própria Friendsbe, da nossa psicóloga, que é a Rayane Destre. E a gente tem um outro também de um parceiro, que é a Allos. Então, nós temos esses 2 testes aí de conhecimento. Mas o que a gente faz nesse processo? Primeiro, é um trabalho, são 3 encontros de 3 horas cada. Então, dá 9 horas de trabalho em grupos pequenos, de 3 a 9 gestores. Desculpa, 3 a 8 gestores, 9 horas de duração. Justamente onde a gente trabalha, primeiro, o auto-perceber-se humano. Né? Porque, principalmente, quando a gente chega ao nível de gestão, a gente manda, eu posso, não, isso aqui é mimimi, né? A gente fala muito, isso aqui é mimimi, ou tá de mimimi. É uma expressão. E, na verdade, se eu falo isso, eu estou julgando o outro. Então, como é que eu me entendo como ser humano? A gente faz uma reflexão das crenças, né? E, a partir daí, sim. Aí, respondendo diretamente, a partir daí, a gente faz um trabalho que é por cases, né, e por ilustrações, situações, de como que eu desenvolvo, como é que eu posso ter um olhar para o sentimento do outro, né? Porque empatia não é você se colocar no lugar do outro. Porque se eu me coloco no lugar do outro, eu vou dizer assim, Fernanda, no seu lugar, eu faria isso, isso, isso. Só que eu sou Andréa Destre, e eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus valores, eu tenho a minha história, né? E você tem as suas. Então, como é que eu respeito, né? Então, empatia é você entender o outro, que ele está sofrendo, e como você pode ajudar, o que você precisa fazer. É basicamente isso, não resolver o problema do outro, porque a gente tem uma questão de, ainda mais gestor, né, empresa, vamos resolver, vou aqui resolver isso aqui para você, então você faz isso, você tira férias aqui, e aqui você então trabalha 2 horas aqui, e você, putz, mas não era nada disso que eu precisava, né? Então, acho que tem essa questão. Então, sim, a gente consegue desenvolver, mas empatia é um processo, né? É como o autoconhecimento. Você está sempre olhando por quê? Porque ela passa também pelos seus julgamentos. Então, eu também tenho que fazer um exercício, né? Enorme, porque normalmente eu vejo alguma coisa que eu acho, inicialmente eu penso assim, o julgamento automático, né? Putz, que frescura. Aí, opa, o que eu estou julgando aqui? Deixa eu entender. Porque a gente é humano, então a gente age espontaneamente. Com família, então, nem se fala, né? Com família, porque tem outras relações ainda, né? Então, aí você para e fala, não, realmente, aqui eu fui, não, aqui eu não fui, não, aqui, mas eu acho que aqui, esse meu papel que eu devo falar sobre isso aqui, porque isso aqui vai além. Meu papel, eu tenho um papel de irmã, eu tenho um papel de filha também aqui, né? Então, enfim, gente, é basicamente isso. Então, sim, dá para desenvolver. Ah, e outra coisa importante, no aplicativo, Fê, também. Porque o aplicativo, a gente teve um depoimento de uma Bia que virou pra gente do nada e simplesmente falou assim, a Friendsbe está me ajudando a ser um ser humano melhor. Yes! Porque isso é o ponto, né? Então, é isso. A gente desenvolve, a empatia nada mais é do que o desenvolvimento, né? De tudo seu. Você não é uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho. O que você se desenvolve, você se leva para onde você vai. Bacana. Meninas, já estamos com 54 minutos de bate-papo. Ficaria aqui mais 54, mas infelizmente daqui a pouco temos que encerrar. Mas tem algumas perguntinhas aqui que eu acho relevante estar trazendo aqui para você. A Camila
tá perguntando quais os exercícios que podemos praticar diariamente para desenvolver o autoconhecimento. Eu acho que você já falou até um pouquinho isso sobre esses exercícios, mas se você puder. Foi a Camila? Foi a Mas, Camila. gente, se ficar mais questão, mais dúvida, quiser explorar mais, já falei, me entra em contato aí comigo pelo Instagram e da Friendsbe enfim, amplie um pouco mais esse entendimento. E a Raíza Melo falou, gostaria de estar parabenizando, né, a ação dessa live com esse tema importantíssimo, principalmente nesse cenário que vivemos. Legal, Raíza. Obrigada, Raíza. E aí, tem mais algum exercício que a gente pode praticar para desenvolver o autoconhecimento que não foi falado aqui, Andréia? Fernanda, assim, eu gosto de pegar pelo básico, né? Porque quando você começa pelo básico, interioriza, depois você vai numa constante, numa continuidade, né? Então, eu gosto muito da respiração. Você saber, assim, eu tô fora do meu estado, eu não tô bem. A primeira coisa é assim, né? Eu não tô bem. Opa, então o que eu tô sentindo? Por que eu não estou assim, né? Antes de simplesmente viver e reagir. Então, assim, se você buscou briga com alguém, você não tá bem. Então, para e vê assim, o que é em mim isso? Se alguém te falou alguma coisa, você deu uma patada, você não tá bem. Por que você deu essa patada? Né? E você vai desenvolvendo isso. Eu, por exemplo, me percebo, se alguma coisa me irritou, que a raiva é quente, né? A gente não falou aqui, mas assim, não vou nem explorar muito. Mas a raiva é quente, ela sobe, sabe aquele filme Divertidamente? É a raiva. Ela sobe o calor, aqui assim, a energia, e para os braços, né? Por isso tem gente que sai brigando com outras pessoas, enfim, partindo pro físico, né? Então, eu sinto como eu sinto primeiro o calor, assim, porque a emoção, ela vem automaticamente, você não controla a emoção, ela vem, né? Mas quando eu percebo que eu fiquei quente, eu falo, opa, por que tá me deixando com raiva? Respiro, né? Penso, aí falo, já sabe, esse movimento. É claro que eu escorrego, é claro que eu sou grossa às vezes, é claro que. Mas o negócio legal, deixa eu voltar aqui, entender, vou lá e peço desculpa, né? Porque nós somos todos seres humanos. E assim como para ter consideração com o outro também. Se leva uma patada, você para, ao invés de reagir, tá pensando que é quem? Fala assim, não, para, fala, deixa ele passar, porque tem alguma coisa que essa pessoa não tá bem, né? Respira, conta até 3. Respira, né? Bacana. Minha equipe deve estar rindo, porque eu sempre falo a questão da respiração, da meditação, e isso ajuda muito a gente se colocar, né, se entender aquela situação com outro olhar, mais calma, né, com mais leveza. A Silvia está parabenizando essa live maravilhosa, esse bate-papo que deu. Obrigada, Silvia. Um abraço, Silvia. Obrigada. Andréia, infelizmente está chegando a nossa hora de despedida. É bom que fica papo para as próximas. Depois de um tempo eu volto. Vai ser um prazer recebê-la aqui novamente. Nossa, muito bacana essa live. Queria saber se você tem mais alguma coisa que possa acrescentar e já te agradecer, já te convidar, né, para uma outra oportunidade de estar aqui novamente com a gente. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo aqui com a gente, tá bom? Fernanda, Winner, RH, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que a gente vai conversando. As perguntas sempre ajudam também a gente a refletir, a pensar sobre outro ângulo. Então, a riqueza que foi aqui hoje, eu quero muito agradecer. Para finalizar, assim, eu quero deixar com uma frase que a gente fala muito na Friendsbe, né? Que eu acho que é uma herança, né, positiva, digamos assim, um legado dessa pandemia, que é assim, ser humano, né? Ser humano é a mais recente descoberta da era tecnológica. Então, a gente está voltando para a nossa essência. E isso realmente me faz ter fé de que a gente vai ter um mundo melhor, que a gente está construindo um mundo melhor, porque cada um de nós que está bem, faz o bem, produz o bem, né? Como aquela onda assim que vai, né, em várias camadas aí, abraçando o mundo. Muito obrigada. Obrigada, público. Beijo. Obrigada a todo mundo. Ficaria aqui mais uma hora, mas infelizmente temos que encerrar essa live.
E a quem está assistindo, vão ter mais lives. Fiquem atentos aí nas chamadas das nossas redes sociais. E, Andréia, muitíssimo obrigada, Friends Bee, de estar aqui. E até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Obrigada, Fê Winner. Beijo. Tchau, Beijo. convidados. Obrigada. Beijo. Tchau. Um abraço.